Olá, meus amigos e irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Bom, eu sou o pastor Elias Soares, estamos aqui para mais um vídeo e esse vídeo é um vídeo explicativo. Está aí esse tema, né? Qual a evidência do batismo com o Espírito Santo? Essa é a pergunta. O que eu tenho percebido é que existe assim uma confusão muito grande acerca disso. Alguns acham que o batismo com o Espírito Santo é o batismo no corpo de Cristo, outros acham que é o fruto do Espírito, outro acha que são os dons espirituais, e alguns até mesmo têm entendido que é o selo do Espírito. Nós já tratamos deste assunto num outro vídeo que nós estivemos gravando aqui mesmo, dando explicação e mostrando que não é. Só que desta vez nós queremos falar sobre a evidência do batismo com o Espírito Santo. Porque alguns dizem, não, a evidência do batismo com o Espírito Santo pode ser qualquer outra coisa. Gente, vamos nos pautar naquilo que está escrito na palavra de Deus. E o nosso desafio desta vez é mostrar para você, biblicamente, o que é, na verdade, a evidência do batismo com o Espírito Santo, ou qual é a evidência do batismo com o Espírito Santo. Vem comigo, porque agora eu quero orar para você. E depois eu quero abrir a Bíblia e vamos trabalhar esse texto juntos, ok? Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui na Tua presença para Te louvar, glorificar e bendizer pela Tua fidelidade, graça, amor e misericórdia. Eu Te louvo por esta oportunidade singular de estar aqui juntamente com o Teu povo, aqui com a minha filha, dando este auxílio, e que o Senhor possa estar nos abençoando, abençoando a vida dela, abençoando a vida da Tua igreja, do Teu povo e de cada irmão que tiver acesso a esse vídeo. Eu peço uma bênção sobre a minha vida, sobre o meu lar, minha família, minha esposa, meu filho e minha filha, e sobre todo o Teu povo espalhado nos 4 cantos da terra. E olha também, Senhor, para as nações, como elas estão em evolução, ou melhor, em conflito, em agitação. Olha, Senhor, e tem misericórdia, estende a Tua poderosa mão. Abençoa, Senhor, de uma forma geral e abençoa principalmente a Tua igreja. E nos abençoe neste momento para a glória do Teu nome. Amém, Jesus. Bom, como eu havia proposto, neste vídeo eu quero tratar deste tema que parece simples, mas ele é extremamente complexo por conta das dificuldades que as pessoas mesmos lançam sobre o tema, querendo dar um sentido, um significado que ele não tem. E só para relembrá-lo, o nosso assunto é qual a evidência do batismo com o Espírito Santo. Só que antes de tratarmos do tema propriamente dito, eu quero chamar a sua atenção bem rapidinho para apresentar para você uma Mega Master Blaster Plus Advance promoção de livros. Você não pode perder esta promoção. Olha só, o que nós temos aqui? Olha. Eu tenho o livro Perguntas Difíceis de Responder, Com Quem Se Casou Caim, Onde Esteve Jesus, 12 aos 30, Quero Espinho na Carne de Paulo. Tem 36 temas nesta obra aqui. Esta, Jefté sacrificou sua filha? Quem foi Maria Madalena? De onde veio Deus? Quem criou o mal? Aqui tem as 9 aparentes contradições entre 1 Crônicas, capítulo 21, e 2 Samuel, capítulo 24. Aqui tem o início das heresias, daí como as heresias foram surgindo desde o 3º século até o século 20. Se você quer conhecer, está aqui. Os nomes hebraicos, os nomes hebraicos dos livros da Tanar, os títulos dos salmos. Gente, são 75 curiosidades, questões polêmicas nessa obra. Quer mais? Esse daqui são 59 temas. Inclusive, nesta obra eu falo sobre o batismo com o Espírito Santo, a evidência do batismo com o Espírito Santo. Será que só quem é batizado com o Espírito Santo é salvo? Que é mais uma polêmica. Então, se eu não falei em línguas, eu não sou salvo. Se eu não falei em línguas, então eu não vou para o céu. Gente, nada disso. Nesta obra também você vai tirar essas dúvidas, porque aqui está repleto de ensinos e também de temas relacionados a
paracletologia, pneumatologia, fora outros temas curiosos. Esse aqui, olha, perguntas escatológicas difíceis de responder. Cerca de 100 perguntas e respostas sobre escatologia. Muito interessante. E esse daqui, nós vamos tratar da questão da imortalidade da alma, a tenetopsia. Porque existem pessoas que têm um entendimento diferente, que acham que quando morre o corpo, com o corpo morre a alma e espírito. Será? Agora, nós vamos tratar da origem da alma, as teorias e as passagens bíblicas que vão abonar a doutrina da imortalidade da alma e as posições contrárias à imortalidade da alma lançadas pelos monistas, pelos mortalistas, pelos aniquilacionistas. São 130 questões, entre elas o ex-ladrão na cruz. Foi no mesmo dia com Jesus ao paraíso ou não? Lucas 16 era uma parábola, é uma história real? Afinal, como é que nós entendemos isso? O castigo do ímpio será eterno? Está aqui nessa obra. E por último, essa preciosidade aqui, olha, com 1168 páginas. Trata-se do dicionário de palavras, expressões, interpretação e curiosidades bíblicas. Aqui tem teologia, predestinação, livre-arbítrio. Tem também expressões idiomáticas, tanto de Jesus quanto de Paulo. Nós temos aqui etimologia de nomes de pessoas, rios, vales, montes, deuses, com origem no grego, no hebraico, latim, aramaico. Tem direito romano. Gente, é um compêndio teológico. Tudo isso aqui, gente, ó, de mais de R$1.000, mais de 1.000, por apenas R$480, você pode pagar em 6 vezes de R$80. Se você não quiser pagar em 6 vezes, ou melhor, até 10 vezes, ó, tem aqui algo especial, até 10 vezes no cartão, ok? De R$48. Até 10 de 48, 6 de 80, é claro, mais 10 de 48. Mas eu quero pagar à vista, então você pode pagar no Pix. No Pix sai por apenas R$420 todo esse material. Só que quem comprar, seja no Pix ou no cartão, você vai levar gratuitamente um curso de hebraico para você aprender a ler, escrever e transliterar. Você vai receber 12 videoaulas, um áudio da Bíblia hebraica completa narrada por um rabino e mais, o áudio do livro. Basta você entrar em contato conosco pelo 0 operadora 11 94901 6633. 0 operadora 11 94901 6633 ou 0 operadora 11 93279 3001. Vai ficar aqui embaixo. Bom, vamos lá. Afinal de contas, qual é a evidência do batismo com o Espírito Santo? Vamos ler o texto? Atos capítulo 2, você já sabe que o batismo com o Espírito Santo é uma promessa, desde o profeta Joel, de Yeshayahu Hanavi também, do profeta Isaías. Depois João Batista confirma isso ali em Mateus capítulo 3, versículo 11, e ele até diz quem é o batizador, com o Espírito Santo e com fogo. O Senhor Jesus reitera isso em Lucas capítulo 24, versículo 49, e depois o próprio Lucas repete aquilo que foi dito pelo Senhor Jesus em Atos capítulo 1, versículo 4, versículo 8 reforça, e no capítulo 2 ao cumprimento da promessa que nós vamos ler agora. Bora lá? Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Essa tradução aqui é a Revista Corrigida Fiel, texto original da Sociedade Bíblica Trinitariana. Por isso você vai ver um pouquinho diferente aqui o texto. Então, repetindo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Pois bem, temos aqui um testemunho de que as pessoas falavam em línguas. Aparentemente, parece que elas apenas falaram
a xenolalia, a língua de outros países. Mas nós veremos mais à frente que, uma vez que os cessacionistas, aqueles que dizem que esse dom ele foi dado somente com o intuito, com o objetivo de evangelizar os povos que ali estavam, então não faz sentido, numa casa onde todos falam o mesmo idioma, esse dom ser repetido, porque todos são salvos, todos conhecem, todos falam a mesma língua, então por que estar novamente essas pessoas falando em outras línguas? O que fica provado que aqui não foi somente o falar em línguas das nações, mas também mistérios com Deus. Porque senão de onde foi que Paulo tirou essa questão do falar em línguas como mistérios com Deus, conforme está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. E no versículo 39 ele diz que não era proibir falar em línguas, não era para proibir. Pois bem, o fato é que eles foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Seja lá como for, que seja a língua das nações, digamos que assim fosse, Paulo disse que não era para proibir. Então, da mesma sorte, esse dom, ele continua. Ainda que o nosso objetivo é não falar sobre a continuidade ou não, mas qual a evidência do batismo com o Espírito Santo, nós apontamos aqui a prova cabal, insofismável, incontestável e irrefragável, de que os que foram batizados com o Espírito Santo, quando veio sobre eles o Espírito Santo, dando a eles poder, uma capacitação sobrenatural, eles falaram em línguas. Foram cheios do Espírito Santo e falaram em línguas. Esse cheio do Espírito Santo, entenda, batizados com o Espírito Santo, cumprimento daquilo que está em Mateus, capítulo 3, versículo 11. Portanto, aqui no dia de Pentecostes, houve o batismo com o Espírito Santo, eles foram batizados com o Espírito Santo. E qual foi a evidência do batismo com o Espírito Santo? Eles falaram em línguas. Agora vamos ver uma outra passagem, que inclusive é muito questionada pelos cessacionistas e por aqueles que são contrários à evidência do batismo com o Espírito Santo, como sendo falar em línguas. Encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, e olha aqui, a partir do versículo de número 6. Estava havendo um grande avivamento em Samaria, e o Filipe foi lá para Samaria, né? Estava lá em Samaria e houve aquele grande avivamento, ele pregando o evangelho e as pessoas ouvindo o evangelho, crendo no Senhor Jesus, e estava vendo cura. Gente, estava vendo atos miraculosos que eu quero deixar aqui registrado para vocês. Olha só, está escrito assim, ó. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerravam na prisão. Mas olha agora o versículo 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Portanto, ele estava pregando a Cristo, falando do Senhor Jesus Cristo, anunciando o evangelho, o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Este é o nome, Jesus Cristo. E era justamente isso que Filipe, que era diácono, estava agora no papel de evangelista, fazendo na cidade de Samaria. E vamos ver o resultado disso, versículo 6. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Portanto, nós estamos aqui diante de um grande avivamento acontecendo em Samaria. Bom, diante de tudo que nós estamos vendo, dos milagres e maravilhas e alegria que havia, essa grande alegria que havia naquela cidade, conforme acabamos de ler no versículo 8, vamos ver o resultado da pregação de Filipe em Samaria, que começa no versículo de número 12. E além de tudo isso que nós já registramos, olha o versículo 12. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens
como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. A palavra foi pregada, o nome do Senhor Jesus foi anunciado, o evangelho foi anunciado. O povo creu, ouviu a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Eles então ouviram a palavra, receberam curas, milagres, maravilhas, creram no nome do Senhor Jesus, foram batizados nas águas. Ora, o que é que está faltando? São salvos. Foram salvos pelo poder de Deus, foram selados com o Espírito Santo, foram marcados pelo Espírito Santo. Houve um grande avivamento aqui em Samaria, e isso é inegável. Agora, de acordo com a teologia cessacionista, aqui eles já foram batizados com o Espírito Santo. Porque uma vez que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, foram selados com o Espírito Santo, foram então batizados no corpo de Cristo. Para o cessacionista, eles já foram batizados com o Espírito Santo e não haveria nenhuma necessidade de outro batismo ou de falarem em línguas. Mas vamos ver o que acontece depois de toda essa experiência. Eu quero chamar a sua atenção para o versículo de número 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Para quê? Qual a finalidade de enviar esses dois apóstolos para Samaria? Vamos saber? Os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Epa, peraí. Mas já não foram batizados? Não creram? Não estavam salvos? Não foram salvos? Não foram selados? Não foram batizados no corpo de Cristo? Agora vêm os dois apóstolos, Pedro e João, as duas colunas, conforme o próprio Paulo diz, vieram para cá então, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Oraram para que eles fossem batizados com o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles ainda havia descido o Espírito Santo, como aconteceu no dia de Pentecostes, como era a promessa do Senhor Jesus Cristo. E o texto continua. Então, lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Ouviram o Evangelho, ouviram a palavra, ouviram o nome de Jesus, creram, foram salvos, selados com o Espírito Santo, que é o selo do Espírito, batizados no corpo de Cristo. Estavam com a salvação, então, garantida, pelo menos até aquele momento, garantido a salvação. Mas agora eles oram para que eles recebessem, para que eles pudessem receber o Espírito Santo. E a Bíblia diz que eles oraram e impuseram as mãos sobre eles e veio sobre eles o Espírito Santo. Agora, a grande questão aqui é o seguinte. Bom, se a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas, pergunta o sensacionista, por que aqui não está escrito que eles falaram em línguas? Por quê? O fato de não estar escrito não significa que eles não foram batizados com o Espírito Santo e não receberam e não falaram em línguas. A ausência de evidência não é evidência de ausência. Eles falaram em línguas sim. Porque vai ficar a pergunta, como é que os apóstolos souberam que eles foram batizados com o Espírito Santo? E entenda aqui que batismo com o Espírito Santo não é batismo nas águas, que já haviam sido batizados, e dá para constatar. Não é também selo do Espírito, não é batismo no corpo de Cristo, não são dons espirituais. Batismo com o Espírito Santo, perceba que é uma experiência a posteriori. Ou seja, uma experiência que é uma segunda bênção, que é posterior à experiência da salvação. Então essa argumentação de que, então se não fala em língua não é salvo, não. Esse dom é dado para salvos, eles já eram salvos.
Agora fica a pergunta, como é que eles sabiam que estes discípulos aqui em Samaria foram batizados com o Espírito Santo? Gente, a evidência é essa mesma de Atos capítulo 2, versículo 4, porque eles também falaram em línguas. Era a única prova desse batismo com o Espírito Santo aqui, que não é o batismo no corpo de Cristo. Que você não vai orar para alguém seja batizado no corpo de Cristo. Para ser batizado no corpo de Cristo e ser selado com o Espírito, não depende de oração. É uma ação do Espírito Santo depois que a pessoa crê. Tá entendendo? Você creu de verdade, você é salvo, é batizado no corpo de Cristo e é selado. Só que agora é uma outra experiência onde eles oram e depois impõem as mãos sobre os discípulos para que eles recebessem o Espírito Santo. E diz que eles receberam. Agora, a pergunta é essa que eu estou constantemente fazendo. Como é que Pedro e João e Filipe souberam que esses discípulos foram batizados com o Espírito Santo? Do mesmo jeito que aquelas quase 3.000 almas souberam que os quase 120 foram batizados com o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Por quê? Os ouviam falar em línguas. Da mesma sorte aqui é porque eles ouviram esses discípulos falando em línguas. Tem outra experiência que está aqui no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Pedro é convocado, vai para a casa de Cornélio, prega o evangelho, e o resultado é esse aqui, versículos 44 a 46. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Então percebeu? Cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, caiu o Espírito Santo. São expressões intercambiáveis para se referir a uma mesma experiência que é o batismo com o Espírito Santo, com a evidência, tendo como evidência o falar em línguas. Quer ver aqui? E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo, outra expressão, o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Por isso se diz cheio, porque a expressão derramar, né? Versículo 46. E por que eles sabiam que o dom do Espírito Santo havia sido derramado sobre eles? Versículo 46 responde, e aqui é inegável e incontestável, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Então a prova de que a pessoa é batizada com o Espírito Santo, que recebeu o dom do Espírito Santo, que foi cheia do Espírito Santo neste modelo apresentado por Lucas, é que as pessoas, as testemunhas, os ouviam falar em línguas, conforme está aqui, porque a razão, a circunstância, os ouvia falar línguas e magnificar a Deus. E por último, vamos trabalhar o capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, versículo 1 a 6. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes, olha a pergunta, recebestes vós já o Espírito Santo quando cresces? Essa pergunta de Paulo não é se eles tinham o Espírito Santo habitando neles. Porque Paulo, pelo que eu estou vendo, achava que eles já eram um grupo de pessoas salvas. Vocês já receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Ou seja, vocês creram em Cristo, ele achava. E vocês receberam o Espírito Santo, ou seja, o batismo com o Espírito Santo? Foram cheios do Espírito Santo? Receberam o dom do Espírito Santo? Vocês tiveram aquela mesma experiência de Atos dos Apóstolos? É isso que Paulo está querendo dizer. E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Porque quando você recebe a Cristo, você recebe também o Espírito Santo no seu espírito. O fato de receber o Espírito Santo, ser selado com o Espírito, ser batizado no corpo de Cristo, não significa que você foi batizado com o Espírito Santo. Porque o batismo com o Espírito Santo, conforme nós temos visto, a evidência dele é falar em línguas. Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir. Isto é,
em Jesus, que aconteceu em Samaria. E os que ouviram o quê? A palavra de Deus, ouviram o nome de Jesus. Eles creram, foram salvos. E por essa razão, o que aconteceu? Foram batizados em nome do Senhor Jesus. Foram batizados como? Nas águas. É a fórmula batismal. Foram batizados nas águas, conforme também os de Samaria foram batizados nas águas, conforme os da casa de Cornélio também foram batizados nas águas. Esses também agora são batizados nas águas. Salvos, ouviram falar de Jesus, receberam o Espírito Santo, já tinham o Espírito Santo, foram selados com o Espírito Santo, foram batizados no corpo de Cristo, mas agora a confirmação, a confissão, a testemunha clara do que ocorreu na vida deles foi através do batismo nas águas. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Agora atente para o versículo de número 6 do capítulo 19 de Atos. E impondo-lhes Paulo as mãos, outra vez, veio sobre eles o Espírito Santo. Mas já não foram salvos? Já não foram selados com o Espírito Santo? O Espírito Santo já não habitava neles? Já não foram batizados no corpo de Cristo? Para que imposição de mãos? E aí, depois da imposição, veio sobre eles o Espírito Santo. Ou seja, esse veio sobre eles o Espírito Santo, receberam o dom do Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo, foram batizados com o Espírito Santo. Está entendendo? Expressões intercambiáveis para se referir à mesma experiência de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. E por que sabemos disso? Porque no finalzinho está escrito assim, olha. E falavam línguas e profetizavam, ou seja, e magnificavam a Deus, como aconteceu na casa de Cornélio. E falavam em línguas, falavam. Portanto, aqui é mais um testemunho de que o batismo com o Espírito Santo tem como evidência o falar em línguas. E eu vou usar aqui a palavra de Paulo. Se alguém quer ser contencioso, nós não temos tal costume. E nem as igrejas de Deus. Quer contender? Contenda. Mas fato é que a evidência do batismo com o Espírito Santo não é o fruto do Espírito, que são qualidades, não são os dons espirituais, não é o selo do Espírito, e não é o batismo no corpo de Cristo e nem o batismo nas águas. A evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. E esse dom continua. É só você ler Atos 2, versículo 39, e o que o Paulo deixou escrito em 1 Coríntios, capítulo 14, também versículo de número 39. Portanto, está aqui o testemunho bíblico, inequívoco, insofismável, irrefragável e indubitável. Pode até questionar, mas como eu disse, usando as palavras de Paulo, não temos tal costume. Quer contender, contenda, mas vai contender com a palavra de Deus, com o que está escrito aqui. Meus queridos, até o próximo vídeo. Que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês. Espero que esse vídeo possa trazer edificação para a sua vida espiritual, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, te louvamos e agradecemos por mais este vídeo, por mais esta oportunidade singular de comunicar ao teu povo a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, abençoa os teus filhos, abrindo entendimento, derramando a tua graça, a fim de que eles possam compreender a tua palavra e serem edificados para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.